Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá para nós está de volta, viu? Aqui num papo que não para. Quando a gente se encontra, eu, Josival Pereira e Fernando Albuquerque, a gente entra em muitos assuntos e, é claro, já é um preparativo, né? Dando spoiler ou esquentando as turbinas para o papo fluir e você ficar ganhando, porque as ações acontecem. Mas antes de começar aqui o papo, numa semana com um momento assim muito difícil para o mundo católico mundial, a morte do Papa Francisco é algo que realmente tomou conta dos comentários, das conversas, das avaliações, de todas as temáticas que são discutidas pessoalmente, na igreja ou aqui numa mesa como do Cá Pra Nós. A gente está aqui hoje fazendo também reverência, respeitando o Papa Francisco, esse homem que trouxe um novo tempo para a Igreja Católica, com muito acolhimento, né, para as pessoas que mais precisam, e a gente está aqui reconhecendo isso, não é, Fernanda? Humildade, né? Quando a gente fala do Papa Francisco, a gente vê o ícone que não queria flores no seu caixão, que não queria que queria que fosse enterrado, e vai ser assim, né? Neste sábado, no chão e apenas uma placa Francisco. Então a gente tem uma lição de humildade até os últimos momentos da sua vida. E eu vi um vídeo, Gerardo, esses dias, que ele dizia que Deus era 3 coisas para ele: proximidade, misericórdia e bondade. E de fato né? Então, assim, é um grande... E outra coisa, ele é unânime. Você vê evangélicos homenageando representações de direita, como a gente viu aqui na Paraíba, né? Cabo Gilberto, Valber, Virgulino, Marcelo Queiroga, prestando homenagem, que são pessoas, né, mais ligadas ao protestantismo, mas entendendo que naquela figura está além da questão religião ali. Então, é uma perda de fato para todos nós. Eu acho que, de fato, Francisco, ele deu uma outra dimensão à igreja. No Brasil, a gente não percebe, porque a igreja católica no Brasil não cresceu, em virtude de estar enfrentando o problema do crescimento das igrejas protestantes, evangélicas, neopentecostais, né? Ela talvez tenha perdido um pouco desse, mas o fortalecimento da Igreja Católica no Brasil ganhou um espaço fortaleceu, muito grande. Mas não cresceu ao que era antes. Mas Francisco fez a igreja crescer em outras regiões, na África, na Ásia. Quando ele foi para as Filipinas, tipo, a maior... Em lugares que não tinham. Efetivamente não tinha. Então ele fez a igreja para a periferia, ele fez a igreja crescer. Ele nomeou muitos cardeais e bispos em áreas, em regiões que não tinham ainda diocese. Então ele não tinha representação na cúria. Ele teve coragem de tratar temas polêmicos. E aí ele é outra coisa, ele traz a igreja para a atualidade, né? Ele faz uma igreja muito contemporânea, de abordar os temas todos, às vezes avançava, às vezes recuava, porque eu acho que é assim, né? Que assim na igreja quando funciona. Quando um pouquinho assim. recua, vai para frente. Estava hoje conversando ali, o pessoal querendo apostar nas coisas, dizendo assim, vai vir um conservador, vai vir um... Eu disse assim, a igreja quer se acabar, ou quer rachar ao meio, bote um conservador muito radical ou um progressista muito radical. Porque uma banda vai sair, uma banda vai perder. Tá entendendo? Eu acho que parte para o princípio do equilíbrio, né? Não precisa ser nem tanto nem tão pouco. Embora Francisco tenha dado uma guinada, veja bem, olha a coisa. Até antes de João Paulo II, a igreja, em algumas regiões do mundo, e sobretudo na América, ela tinha crescido muito na base da igreja progressista, mas uma igreja progressista mais política. Inclusive aqui a gente cita a teologia da libertação. Aí vem crescendo o que a gente chamava na época os carismáticos, né? Que é aqueles que defendem mais a oração como prática principal da igreja, né? E aí vem João Paulo II. E João Paulo II, de fato, ele é um papa muito da defesa do movimento que na época se chamava carismático, é um movimento de orações, um movimento que se espalhou, que ainda hoje tem a base da igreja. Renovou a igreja. Com os grupos, mas aí era uma igreja que estava distante da realidade social.
né, muito da realidade social. E as igrejas evangélicas estavam crescendo muito na periferia. Olha, você fala um assunto que eu tenho outra visão. Sim. Não que não estivesse próximo, mas o problema da Igreja Católica até um certo tempo era o acolhimento do cristão que chegava à igreja, que era muito diferenciado da evangélica. A evangélica recebia quase que em festa, trazendo, acolhendo, alisando, abraçando. E na Igreja Católica, o padre, até então, estou falando algo do passado, se mantinha no altar, distante, fazendo apenas as orações. Por isso o crescimento da igreja. Eu não estou nem falando dos padres, eu estou falando do movimento vivo da igreja, tá certo? Foi com João Paulo II que cresceram os movimentos. Encontro de casais com Cristo, encontro de jovens com Cristo, sabe, que são os movimentos de jovens com Cristo. São os movimentos carismáticos, que vão rezar, que vão olhar, que está entendendo. Isso cresceu profundamente e a igreja cresceu com João Paulo II nisso. E aí chega Francisco, e ele não... Bento deu uma continuidade ao que vinha de João Paulo II. E ele diz assim, ele não mata isso, esse movimento continua dentro da igreja. Agregou e ele traz um pouco social, a paz, a tratar dos mais pobres, não sei o quê. Foi mais apático, né? Assim, foi um papado mais político, assim, porque Francisco foi muito mais ativo. Só na África, gente, ele foi 5 vezes. Você imagina o crescimento, inclusive já há uma discussão de que o sucessor de Francisco venha da Ásia ou da África. E não da Europa. É engraçado, mas eu acho que vai ser da Europa. A gente está falando porque eu acredito que ele ainda não tenha saído. Ainda vai demorar um tempo, né? Não, vai se instala entre 5 e 10 de maio, o conclave. Só que o da África, aí onde eu coloco, o da África é um bispo, que eu não sei o nome dele. Do Congo, o congolês. É um preto. Ele é muito conservador, radical. Foi ele que desenvolveu, que liderou o movimento dentro da igreja contra aquela decisão do Papa. Decisão não, o anúncio do Papa, o reconhecimento do Papa de que os homossexuais os gays deveriam ser abençoados na igreja LGBTQI, poderiam ser abençoados. Ele liderou um movimento contra essa questão. Então, ele é muito conservador. E aí eu acho que ele pode, de fato, a não ser que os arcebispos estejam concordando muito com isso, mas ele pode criar um cisma muito forte na igreja. Então, eu acho ele um candidato. Por conta disso, mas é fraco. Mas, ao mesmo tempo, é fraco, que pode dividir muito fortemente. O das Filipinas, eu acho ele, talvez, assim, embora seja conservador, mas ele é menos radical, então, acho que talvez se coloque, se a igreja quisesse voltar para a Ásia, para aquela região, acolá, tá entendendo? Agora, é difícil. Hoje eu estava ouvindo um comentarista de uma grande emissora de televisão, hoje, não foi nem hoje, foi anteontem. Ele está na sexta-feira, foi anteontem. Então, Fridolin, eu estava procurando o nome dele. Fridolin. Que é do Congo. Aí eu dá o nome aqui de quem a gente está um comentarista de uma grande emissora anteontem. E o Papa tirou, viu? Na carta, tirou a obrigação dos cardeais lá da África de abençoarem os homossexuais. Não, porque ele conciliava muito. Então, o que é que aconteceu? Ontem eu estava ouvindo um grande comentarista da emissora de televisão das grandes aqui, e ele fazia assim, o pessoal perguntava, e aí eles... Pode ser um conservador, mas pode ser também um mais progressista. Quer dizer, tudo pode acontecer. Desse jeito até eu adivinho. Tá certo? Fácil demais. De um jeito ou de outro. Pode ser um, pode ser outro. Lá no Sertão de Caseira tinha um locutor chamado Chico do Rádio que adivinhava chuva, seca, inverno. E aí, mas eles não adivinhavam coisa nenhuma. Perguntavam a ele, Chico, vai ter inverno ou vai ser seco? Ele dizia, depende. Pode chover e pode não chover, tá certo? Vai depender. A gente tá certa. O fato é que o funeral acontece neste sábado, né? A gente tá aqui no podcast à sexta, então acontece no sábado. Agora, eu, como comentarista que gosta de arriscar, eu acho que a gente deve prestar atenção, não vou saber o nome dele aqui, mas é um italiano. Tem 2 italianos na lista, tem Tem 3. Tem um italiano que o pessoal chama lá na Itália, que ele é o presidente da Confederação dos Bispos da Itália, que ele é o Francisco Bergoglio. Eu acho esse difícil de colocar, porque assim, é continuar demais.
Mas tem um italiano trabalha em Israel, o trabalho dele é em Israel, tá? E aí eu vejo que ele pode ter uma possibilidade muito grande, que aí a sequência da igreja, sem mexer nos dogmas, sem mexer nos carismas, nas coisas mais principais, mas assim, a igreja voltada primeiro para a origem, que era uma coisa do Papa, e voltada para a história da paz numa área muito conflituosa e cheia de religião. 135 cardeais que têm menos de 80 anos, 7 brasileiros. 7 brasileiros. E o Papa Francisco teve uma condição, ao contrário dos outros papas, de ter nomeado a grande maioria desse colégio eleitoral. Esse candidato aí, de manhã eles falavam que ele tinha nomeado 109, hoje já no segundo dia eu ouvi que ele nomeou 118 desses 135 candidatos, então, de cardeais. Então ele tem. Agora, só que ele nomeou, por exemplo, gente. Esse arcebispo do Congo, foi ele que nomeou. Ele não existe unanimidade, né? Não, ele nomeou muitos conservadores. Isso. Ele nomeou muitos conservadores. Eu escutei Lorival, o jornalista da CNN, comentando, Lorival Santana, ele comentando que o Papa gostava de conversar, gostava da discussão, gostava de provocar a discussão e não queria, pelo menos no dia a dia dele, unanimidade. Ele sempre fazia com que o outro rebatesse o que eu falava ou que você falasse, ou o que ela falava, para poder haver realmente bem interessante. Olha, que é a divisão: 4 cardeais da Oceania, 23 da Ásia, 18 da África, 37 das Américas e 53 da Europa. E aí, das Américas, 7 são os brasileiros que podem votar. Dos brasileiros, o Sérgio Rocha, ele é cotado. Não é daqueles que está na cotação alta, mas ele é cotado. Acho muito difícil. O Sérgio Rocha da Argentina e agora o Sérgio Rocha é primaz do Brasil. Eu acho que vai ser um italiano. O Sérgio Rocha é primaz do Brasil e ele está no conselho. Tem um conselho de arcebispos que ajudam o Papa a administrar. É um conselho com 9 cardeais, e ele é desse conselho de 9 cardeais que ajudam o Papa a decidir, tá? Ele já é desse conselho. O detalhe é que muitos paraibanos estão em Roma já desde o início da quarta-feira, foram para lá porque já iam para a canonização do jovem brasileiro, que essa canonização foi transferida, ainda não tem dia, mas o padre Marcelo Firmo, da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, ia comandando um grupo de religiosos que ia acompanhar essa canonização e decidiu que não ia desfazer a viagem. Foi para poder participar e visitar o velório do Papa Francisco, que está lá hoje em Roma. Parece que foi adiada também, né? A questão da canonização. A canonização foi adiada. O que não foi adiado é o velório. Caso, e aí a viagem dos paraibanos permaneceu. E ganha aí outra conotação. Isso. Agora, não tenho dúvida, um Papa com comportamento de humildade, de respeito, enfim, de visão de conciliação, né? Como Francisco era conciliador. A história estava ouvindo, vão aparecendo histórias, que ele, antes de ser Papa, ele vinha ao Brasil, já tinha vindo várias vezes, e ele mesmo como arcebispo na Itália, em Buenos Aires, na Itália, não, na Argentina, ele vinha porque ele é devoto de Nossa Senhora, tanto que, se vocês se lembram, quando ele chegou em Aparecida, ele ficou assim, né, e tal. Ele tinha vindo 2 vezes lá, e ele ficava hospedado na mesma hospedaria de lá que ele se hospedou quando Papa. Isso. E ele tinha o costume de ir para a cozinha pedir café e tal. Então ele sabia o nome das pessoas porque ele tinha hospedado 2 vezes. E aí, quando ele veio como Papa, e já tomaram uma série de providências, né, de segurança, mas ele perguntou assim: cadê Dona Maria? Que é a mulher que dava café a ele, tá certo? Ele disse: cadê Dona Maria? Você sabe que, falando nessa história de Papa, eu me lembro claramente o dia que o Ratzinger renunciou, né? O Bento XVI renunciou, e eu, a partir daquele momento, passei a olhar aquele homem baixinho, que eu tinha como uma pessoa muito forte. Muito severa. Muito severa. Sim. Mas eu comecei a olhar diferente e eu criei um bem-querer
ao Papa, com Bento XVI, Interessante. exatamente por conta da situação de chegar onde ele chegou e ter a força para renunciar a uma situação construída e que quase ninguém... Porque ele mesmo renunciou. Ele entregou Papado. Entregou o papado, mas entregou a Francisco as investigações todas que o Vaticano tinha feito, que ele não tinha tido a coragem ou a disposição de fazer as mudanças. Ele entregou, está aqui. Era um rombo no banco... No Banco do Vaticano, Banco do Vaticano. Era vazamento de documento secreto, era a história da pedofilia. Isso. Já tinha investigação, ele entregou. E aí, eu acho que você tem razão. Eu acho que ele sai com humildade. Pronto. Certo? Humildade é isso aí. Ele sai com humildade, está entendendo? E ele, é engraçado a história dele, que o próprio Papa Francisco, outro dia estava revelando, que o pessoal não revelando assim, o pessoal dizia, é conservador. Aí Francisco assim, no Concílio Vaticano II ele era progressista, foi progressista durante o Concílio Vaticano todinho. Isso. Ainda hoje a igreja se monta no Concílio Vaticano II, né? Coloca as linhas do Concílio Vaticano II. Ele era progressista lá. Depois, com o decorrer do tempo, ele foi virando conservador. E todo mundo evolui, né? Para algum Mas lado. eu acho que o maior acerto de Bento foi achar que, no momento, ele não estava contribuindo com o futuro da igreja. Mas olha, de uma grandeza isso. Fernanda, mas de uma grandeza. A gente vê um prefeito de um município anos, de nada, não quer largar o osso de jeito nenhum. Verdade. Né? E ele porque é rei. É rei. 85 anos. E aí foi lá e ficou, porque olha, estar ao lado, ele ficou morando lá no Vaticano, ao lado, num lugar que é exatamente reservado para papas, né, eméritos, e que ele ficou lá junto, e tem muitas fotos na grande imprensa mostrando ele, no momento de reflexão, conversando com o próprio Francisco. Conversando ali os dois, aquela coisa que não tem ninguém, as máquinas surgem, a gente não sabe nem de onde, mas estão lá, captando imagens que são muito educativas, que dão muito exemplo e que são importantes da gente enxergar. Que é pouco tempo, né? Se a gente pensar, a gente está em 2025, isso aconteceu em 2013. Isso. Então, foi também um papado curto. Muito curto. De Francisco, agora, né? tem uma... Muito curto. Que há uma tese que não quer os mais velhos, aliás, os mais novos. Porque demora. Porque demora. Eu escutei isso hoje. Teve o mais longo teve 32 anos. Agora, uma coisa é lógica, para conclusão. A igreja, a instituição igreja, misturado com religião, com esse fenômeno chamado religião, que é a religiosidade, ela está presente no mundo inteiro, está presente, com muita força, inclusive. Força na vida das pessoas, tá certo? Continua presente. É um pilar da existência humana. O mundo pode se desenvolver do jeito que for, do jeito que colocar, o que quiser, pode chegar a inteligência artificial que chegar, mas essa história e não é só a católica romana, mas todas as outras religiões, de uma maneira geral. O que é ruim, só que o Papa combatia muito, é onde tem uma guerra fundada numa disputa religiosa. Aí realmente não dá para você entender. Aliás, sobre isso, eu já li uma vez, não sei quem, dizendo que a única coisa, o único fenômeno de todas as sociedades, as mais primitivas até a mais moderna, é a história da religiosidade. As mais primitivas, o índio acreditava num Deus. Né? Onde você for no fundo maior da história, se acreditava num, 2, 3 deuses, mas tinha religiosidade. Você tem religião? Qual é a tua religião, Eu sou Fernanda? anglicana. Sou cristã. Oswaldo. Eu hoje sou espírita, não acompanho, mas acredito muito hoje na doutrina espírita. Sou decorrente da Igreja católica, respeito profundamente, não. Eu vejo como ainda
uma instituição que merece todo respeito pelo jeito, inclusive como se... E nós temos, e nós estamos aqui mostrando ao mundo como se pode conversar, né, sem ter nenhuma exagero, né, de conversar com tantas cabeças, tantas tendências, tantas opções religiosas diferentes. Sabe, Gerardo, quando a origem da religião, da história, é Jesus Cristo, você vai ver como não tem como você não seguir, tá certo? Não tem como você não seguir, porque por 2000 e tantos anos, quando você vai olhar, que ensinamentos, que lições. Verdade. Perdoar ainda hoje, eu acho, dos ensinamentos de Jesus, das coisas de Jesus, dos mandamentos, o mais difícil. As pessoas não sabem perdoar, difícil. Não conseguem perdoar. É revolucionário, profundamente revolucionário. É verdade. E você amar ao próximo como se você ama. Quer dizer, é revolucionário também. Embora o mundo veio por outro, essa corrente de ódio que é inexplicável. Agora, mas é minoria, eu sempre é minoria. Gerardo levantou aqui a possibilidade de cada um com um princípio de embasamento religioso diferenciado, né? Católico acredita em Jesus, os cristãos evangélicos também, mas com princípios diferentes. Os espíritas também, Jesus. Mas todo mundo aqui conversando, se entendendo, e dizem que religião e futebol não pode ser discutido. Então, para encerrar esse papo de hoje, eu queria falar rapidinho da venda do mando de campo do Botafogo. Que é para apimentar Josival Pereira e nosso querido Gerardo. O que vocês acharam de um time que representa a capital paraibana fazer uma campanha? Nós não vamos vender o mando de campo, time grande não vende mando de campo, se torne associado, fez uma campanha inteira. Todo mundo, foi um aumento gigantesco, né, em nome dos associados do Botafogo. Para esta semana ser anunciado a venda do mando de campo por 6 milhões. É o seguinte, pelo bem da família, que a gente está bem aqui, né, e deixar meu genro querido muito tranquilo, sem nenhuma opinião do sogro, eu vou aqui parafrasear ou lembrar de um personagem artístico nacional chamado Ítalo Rossi. Ele tinha uma máxima num dos seriados da Globo, que quando ela colocado na parede, assim, prefiro não comentar. Ou, mais recentemente, a grande filósofa contemporânea Glória Pires, não posso comentar, não sei opinar. Como é, não sou capaz de opinar. Pronto. Josival Pereira, como eu sou raposeira e flamenguista, eu sou incapaz de opinar do Eu hoje tenho uma tristeza enorme de ver que tem algumas instituições no Brasil que elas não conseguem, algumas organizações que elas não conseguem sair do limbo, da corrupção, da sujeira e tal. O futebol é uma dessas, tá? Não consegue... Tá misturada com misturada. Não consegue sair da lama, da corrupção, tá entendendo? Você só tem notícia... você saber que hoje a federação paga, a confederação paga 215 mil de salário aos presidentes de federações para poder manter o voto secreto. Ninguém entra. Corrupção, juiz, venda, compra de jogador que dá problema. Enfim, é uma lama, um lamaçal. Isso me dá uma tristeza profunda. Quando você sabe que é da lama, você não vai esperar que alguém vai sair da lama limpinho, né? Você não vai esperar que alguém vai sair da lama limpinho. Então, de certa forma, essa história do Botafogo, ela está nesse contexto. Você não tenha dúvida que está nesse contexto das sujeiradas que acontecem no mundo do futebol. No mundo do futebol. Só que eu também não terminei vendo, que eu acho que não há, se você compreende desse jeito, não há, talvez, muito tema para uma polêmica maior. Primeiro, porque os caras sabem que o Botafogo agora é de uma organização que quer lucro. Isso. Quer dinheiro. Agora é empresa. Agora é empresa. Sim, agora é o SAF. Se você sabe que é uma empresa, você sabe que a empresa vai buscar dinheiro. A empresa não vai fazer um jogo aqui no os ingressos estavam R$400. Mas aí é onde eu estou dizendo assim, o torcedor de base, periferia, está chorando de besta, porque ele não ia dar R$400 em coisa, era um ingresso para elite.
Quem ia era uma elite do futebol. E quem ia agradar muito mais era a torcida do Flamengo, tá certo? Então não agradava a torcida do Botafogo desse ponto de vista. Então o que é melhor, enfim, para o Botafogo? Talvez, nesse momento, seja dizer, olha, traga o dinheiro, agora faça o time jogar bem, traga jogadores. Traga título. Traga título, tá certo? Agora, eu acho que faltou nesse processo transparência, não é? É a lama que eu digo a você, a sujeirada. Dizer assim, Nesse torcedor, mundo não tem transparência, não. Torcedor, é o Transparência seguinte, é coisa da... a gente precisa dessa grana para trazer novos nomes, para reforçar, para ter mais estrutura. Então, a gente precisa de vocês, vamos se organizar, vão ter caravanas assim. A gente vai... Tu tá entendendo, Gerardo? Mas não levar o torcedor a acreditar que seria aqui, que o jogo seria aqui, que era para enaltecer, valorizar a torcida paraibana. Aí, no final de tudo, todo mundo ansioso, Agora, comprando camisa do Belo para ir pro jogo. Eu fiquei sabendo aí nos bastidores. Aí eu achei difícil. Que os antigos diretores do Botafogo ainda não entenderam que tem uma empresa, uma SAF. Eu vou dizer que a SAF se assustou com a quantidade de pedidos de ingressos que tinham chegado lá da diretoria antiga. Ah, eu quero meus 60 ingressos, eu quero meus 50 ingressos, meus 30 ingressos. Rei morto, rei posto, meu amigo. Aí eles Rei morto, rei posto. dá um corte e tal. Sim, eu acho a sujeirada, mas acho que talvez não tenha, o Botafogo não precisa chorar muito esse leite derramado, não, porque eu acho que ela ganha mais com os 6 milhões de lá do que pra cá. Ganhar um campeonato, Certo? que aí tudo muda. O Botafogo ganha Tudo mais com isso será os 6 milhões. Esquece. Memória de muito torcedor mais é já curta. aconteceu, né? Memória de torcedor é bem curtinha. Basta uma vitória. O cidadão comum imagine, do torcedor, E né? como disse o presidente do Botafogo, Maranhão é logo ali. São Luís do Maranhão é logo ali. Olha só, e com essa do Botafogo, numa semana de tantas emoções muito importantes de serem vividas, o falecimento do Papa Francisco. Só para fechar, você falou no Papa de novo. Quer falar? Estava vendo uma entrevista aqui para você ver quem era o Papa. Estava vendo uma entrevista e aí um cara perguntou ao Papa, o repórter perguntou ao Papa, entrevista exclusiva, ele gostava de futebol, quem tinha sido melhor, se Maradona ou Messi. E aí o que é que o Papa responde? Ele diz, põe um terceiro aí. Maradona jogava muito futebol, mas como homem faliu. Entendeu? Messi joga muito futebol, mas não dá muitos exemplos para fora. Bota Pelé. Pelé jogava futebol e era um exemplo para símbolo, né? Símbolo de todos os tempos. Tá certo? Coragem, né? É isso aí. Cá para nós está terminando, a gente fica por aqui e na próxima semana a gente está de volta. Até lá! Até lá!